A vida de Seiichi sempre foi muito pacata. Ele tomava café da manhã com seus pais, se encontrava com os colegas no caminho para a escola, ficava tímido perto da garota de quem gostava e tinha uma relação muito boa e afetuosa com a própria mãe, Seiko. Ele com frequência também recebia visitas de sua tia e de seu primo Shigeru, e foi dada a proximidade das duas partes da família que um dia eles decidiram partir numa trilha nas férias de verão. Quando o dia chegou, tudo corria normalmente, os adultos conversavam e os primos brincavam juntos. O Shigeru sempre com as suas brincadeiras e provocações, assustando o garoto próximo de um penhasco e fazendo a mãe dele correr para segurá-lo, levando ao clássico comentário dentro da família de que ela era muito super protetora. Até que num momento mais tarde os dois garotos chegam sozinhos próximos a um penhasco ainda mais alto, mas dessa vez o Seiichi não quer se aproximar dele igual o Shigeru faz, e é quando a sua mãe aparece e alerta o sobrinho para ter cuidado. Alerta esse que é respondido com zombaria conforme o mesmo ergue uma das pernas e perde o equilíbrio. Nessa hora, Seiko corre desesperada na direção dele e o alcança. Tudo fica bem, ela o segura em seus braços, em segurança, e é quando ele a olha com medo. Tia? Shigeru pergunta, antes da Seiko jogar ele do penhasco e se virar pro filho, um sorriso no rosto. Chino Adachi, A Trail of Blood, dentre outros nomes, é um mangá de Shuzou Oshimi, mangaka com um portfólio bem grande de obras, incluindo Happiness e Akunohana. Vocês querem vídeo sobre algum desses? Vocês querem? Comentem. E que terminou a sua serialização em 2023, mas que sempre chamou muito a atenção, tanto pelo seu traço absurdo, esse mangá é ridiculamente bem desenhado, quanto é claro pela sua trama. Chino Adachi é um mangá de terror, mas não é qualquer tipo de terror. Ele não tem monstros, não tem um mundo cruel e distorcido, pessoas malignas e cruéis pra onde quer que olhe. Não, o terror de Chino Adachi é psicológico. Ele é visceral porque ele vem de perto. Ele é um terror literalmente familiar. O mangá começa com um sonho de uma memória do Seiichi, de um dia que ele e a Seiko encontraram um gatinho morto na rua. Ele não demora a acordar e a gente vê esse dia normal da vida do garoto. Ele indo pra escola, ficando com os amigos, voltando pra casa e passando um tempo com a mãe, e a gente logo vê que eles têm uma dinâmica um pouco desconfortável. As expressões dela, o excesso de afeto que ela demonstra diante do filho, a naturalidade com a qual ela comenta sobre o lance do gato, mas a princípio ok, não é nada tão alarmante. Só que é quando a família do primo do Seiichi é introduzida. A gente tem todo o lance do Shige provocando ele já logo de cara, a gente vê que esse tópico da Seiko ser superprotetora é algo já presente e que isso em certo ponto incomoda até o próprio Seiichi. As coisas porém só ficam estranhas pra valer no dia da trilha. O Shigeru provoca o Seiichi, perde o equilíbrio, é segurado pela Seiko e em seguida jogado no penhasco pela mesma. Ela vira o rosto sorridente pro filho que começa a entrar em pânico, a tremer, a suar, e quando ele volta o olhar pra mãe, vê ela chorando em desespero, pedindo pra ele chamar ajuda, e quando os pais do Shigeru perguntam o que houve, ela diz que não alcançou o garoto. Ela surta, fala um monte de coisa sem sentido depois que os outros vão atrás dele, abraça o filho desconsolado e demonstra preocupação pelo sobrinho, tudo isso diante dos olhos do Seiichi, que em resposta fica completamente perdido. O que tá acontecendo? Por que ela tá agindo assim? Foi ela que empurrou o Shigeru, mas por que ela empurrou? O Seiichi não sabe dizer. E é a partir desse momento que nós enfim somos introduzidos ao limbo que é Chino Adachi. Porque daqui em diante a gente vai acompanhar o Seiichi mais e mais se afundando no que aconteceu com seu primo, se afundando na impossibilidade de contar a verdade sobre o que a Seiko fez, e por consequência dessa restrição misturada com a culpa de saber o que de fato aconteceu naquele dia, se vendo à mercê do comportamento obsessivo, manipulativo da sua própria mãe. Os dias fatídicos acabaram. Em casa, o Seiichi tem medo do comportamento da sua mãe. Ele sabe o que ela fez, mas ela age como se tudo tivesse normal, ao mesmo tempo em que mais e mais o seu comportamento superprotetor já habitual começa a dar espaço para uma nova atitude, uma tendência obsessiva. Mais e mais ela passa a tomar as decisões do filho no lugar dele. Ela se torna agressiva com o marido quando ele fala em visitar o sobrinho no hospital. Ela chora magoada quando descobre que o Seiichi recebeu uma cartinha da garota que ele gosta, se declarando para ele. E inclusive esse embate entre a Seiko e essa garota, a Yuiko, é um ponto bem importante dentro da obra, já que uma
vez obcecada pelo próprio filho, a Seiko enxerga a Yuiko como uma vilã, como alguém que quer roubar o Seiichi dela. Quando ela descobre a carta e faz toda aquela cena, ela convence também o garoto a rasgar a carta, mesmo ele gostando da Yuiko. Ela quebra o espírito do moleque de um jeito que ele literalmente surta e não consegue mais falar direito depois disso. E depois de rasgar a carta, ela beija ele. E não, o mangá não vai virar uma história bizonha de incesto nem nada. Esse momento, assim como um ou outro mais esporádico, em principal envolvendo essa visão maléfica que a Seiko desenvolve diante da Yuiko, são representações do quão psicótica ela é, do quão longe ela é capaz de chegar pra seguir manipulando o filho. Até porque um dos temas mais fortes dentro desse mangá é o gaslighting. Gaslighting é quando uma pessoa impõe um abuso psicológico tão forte em cima de outra que ela faz a vítima acreditar que é culpada pelo que tá acontecendo com ela. E a Seiko tá sempre fazendo isso com o filho, sempre fazendo ele se sentir culpado, sujo, pecaminoso por fazer o que ele faz, por ser quem ele é. E isso é algo que se mantém no decorrer da obra inteira e que é muito bem representado no visual do mangá. Eu comentei sobre como a arte de Chino Adachi é bonita, mas ela não é só bonita, ela é fantástica. O realismo nos personagens que parecem ter sido e provavelmente foram feitos em cima de pessoas reais, a técnica de rachuras, os takes sombrios que sem nenhum texto revelam os sentimentos e as intenções dos personagens mais do que qualquer parágrafo poderia. As expressões dos personagens são absurdas e o estilo do traço e da representação é essencial para essa narrativa. É essencial para te fazer imergir na história. Todo momento, por mais banal que seja, é apreensivo, nunca é confortável, sempre parece que algo ruim tá para chegar, que um desastre tá prestes a acontecer. E quando acontece, é pesado, é agressivo, é angustiante. E a mãe é a grande responsável por todo esse medo, por toda essa apreensão. Ela é o grande nêmesis da obra, a grande vilã, simplesmente porque é muito difícil saber o que se passa na cabeça de Seiko. Porque desde o primeiro capítulo parece que tem algo de errado com ela. Antes mesmo do evento da trilha, algo parece deslocado na personalidade da mulher. Ela não parece, ela nunca parece normal. E as suas trocas de personalidade, de postura, a forma como ela num momento parece amar o Seiichi mais do que tudo, pra no outro botar ele pra fora de casa por achar que ele teve alguma relação íntima com a Yuiko e só permitir ele voltar depois dele implorar e jurar que nunca mais vai chegar perto da garota. Tudo isso faz com que a gente fique o mangá inteiro tentando entender o que ela realmente pensa, o que ela quer de fato, qual o objetivo dela com tudo isso. E é justamente essa dúvida que torna tudo ainda pior. O não saber a verdade por trás das ações dela é o que as torna ainda mais aterrorizantes. A Seiko é um mistério, e eu devo dizer que pra mim esse mistério continuou mesmo depois de terminar o mangá. Mas pra falar sobre isso, vocês já sabem, eu vou ter que dar spoilers. Então, se você tiver interesse em ler, não quiser spoiler, esse é o fim do vídeo. Se não, vamos lá. Bom, eu peguei pra ler o mangá uma vez antes dele terminar de lançar e na época eu parei um pouco antes do ponto em que o Shigeru saía do coma e entrava aquela tensão de putz, será que ele vai lembrar do que rolou? E tanto nessa época quanto agora eu devo dizer que eu não esperava de forma alguma que chegaria um momento em que a Seiko confessaria que empurrou ele. Porque é isso que rola, o garoto se recorda, conta pros pais, eles vão cobrar ela e ela assume o que fez e vai presa. E eu fiquei nesse ponto meio perplexo, meio perdido, me perguntando que rumo que a história tomaria a partir daí. Eu admito que eu fiquei até com um certo receio do mangaka não tá muito certo do que ele queria fazer daí em diante, mas ele tava assim. Pois bem, uma vez a Seiko presa, o Seiichi tenta voltar para a vida normal dele, mas não demora muito para que numa noite de tempestade o Shigeru, que já estava bem mais consciente, vá até ele e peça para acompanhá-lo até as montanhas. Eles não vão para aquela trilha, mas sim para um outro lugar que eu já vou comentar sobre. E é quando o Shigeru começa a agir estranho numa cena que vai escalando cada vez mais e ficando mais densa e macabra, culminando no Seiichi jogando o primo do barranco e enfim matando o garoto. Ele vai preso e antes do julgamento a sua mãe é solta, sob a explicação de que não existiam provas legítimas da culpa dela no primeiro caso. No dia do julgamento, inclusive, ela aparece lá, mas quando a perguntam sobre a sua impressão diante dos atos do filho, ela o descarta. Fala sobre como ela nunca desejou de fato ter o Seiichi e que ela o rejeita, afinal, ele é um assassino.
Nesse momento ele surta, ele ataca a mãe, mas é contido e enfim aceita a sua condenação. E nessa hora rola um time skip de uns 20 anos. O final de Tino Adachi não é tão dramático quanto o restante da obra, mas tem bastante valor. Nesses últimos 40 capítulos nós acompanhamos o Seiichi adulto. Ele cresceu isolado, mas estreita um pouco seus laços com o pai pouco antes da morte do mesmo. Com o homem morto, ele enfim sente que não tem mais nenhum vínculo com esse mundo e decide tirar a própria vida, mas na hora ele não consegue. Pouco depois disso, um telefonema cruza o seu caminho de novo com o de Seiko. Quando isso acontece, é como se todo o passado traumático voltasse à tona. Não é por menos que ao se deparar com a mãe, ele ainda a enxerga como aquela mulher de tantos anos antes. E é difícil dizer se por algum resquício de amor ou se pelo simples sentimento de obrigação, mas ele se mantém em contato com ela. Ele cuida dela nesse estágio frágil da vida. Ele a acompanha até o seu último momento. E diante da morte dela, ele ri. Ele sai da casa e contempla enfim a liberdade. Ele continua vivendo. E muitos anos depois, já num momento mais avançado da sua vida, ele percebe vagamente que nem conseguia mais lembrar do rosto da sua mãe. O mangá acaba e eu acredito fortemente que tanto o seu rumo quanto o seu final dividem bastante opiniões e podem até mesmo deixar um pessoal confuso. Eu admito que mesmo depois de ler eu não consegui chegar numa resposta de qual é a da Seiko, porque é visível em certo ponto a obsessão que ela desenvolve pelo filho, mas ao mesmo tempo ela parece transitar entre uma super proteção e um repúdio por ele. Numa hora ela não quer que ninguém chegue perto do garoto, na outra ela não quer olhar nos olhos dele. Num ponto da obra ela demonstra um amor doentio por ele, no outro ela diz que sempre odiou o garoto e depois ela fala que na verdade ele que sempre odiou ela. Tem todo o lance dela tentando matar o Seiichi quando ele era novinho, naquele mesmo barranco de onde ele empurra o Shigeru depois. Eu falei que eu ia comentar de novo sobre. Tem um momento de revelação que sustenta isso, em que ela diz que só empurrou o sobrinho do penhasco porque ela enxergou o filho e era ele quem ela queria matar. Chegou um ponto em que eu não sabia mais o que era verdade, o que era mentira, o que era gaslighting, o que era a paranoia do Seiichi, se a Seiko era maluca mesmo, se ela era psicótica, se ela tinha alguma outra condição mental, se ela amava ou odiava o filho de fato, ou se os dois. Eu sinceramente não sei dizer, cara. Eu confesso que enquanto eu lia, eu me senti muito à deriva. Eu acho que eu precisaria reler mais uma ou até duas vezes pra entender de fato o que rolou, se é que dá pra entender tudo. No mais, o final eu diria que eu gostei, mas eu não achei tão impactante mesmo. Eu senti que o último capítulo talvez devesse ter fechado de um jeito um pouco mais intenso, nada espalhafatoso, só um monólogo um pouco mais denso se pá, mas no geral eu gostei sim. O último quadro foi uma ótima decisão, inclusive, na minha opinião. Mas e você, o que você achou do vídeo, do mangá? Deixa nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, se você quiser deixa o like, se inscreve, compartilha, considera se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal. E eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, a desbravadora do submundo que é a Maria Dioneia, e um agradecimento especial aos senhores do submundo, que são o Sami, o Luzil, o Matheus Nicolas e a Vanessa Masson. Obrigado pela força. Me segue nas minhas redes sociais para atualizações e interações fora do YouTube, e até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando